Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. HaMashiach. Shalom! Hoje eu quero ensinar duas palavras. Na verdade, são dois cumprimentos. Erev Tov, que é um boa noite quando você está chegando. E Laila Tov, que é um boa noite também quando você está se despedindo, porque já vai dormir. É como no inglês. Good evening, quando você chega, mas está dizendo boa noite. E good night, quando você se despede, porque já é hora de dormir. Bom, a minha aula não é de inglês, é de hebraico. Erev Tov, Laila Tov. Shalom! Você tem acompanhado as nossas dicas de hebraico? Gostou? Está gostando? Porque tem muito mais dicas. Mas, se você está gostando mesmo, nós temos um curso que ensina a ler e escrever em hebraico. É muito bom conhecer essa língua sagrada. Hebraico Descomplicado. Acesse Talmidim centrodeestudos.com. Faça sua inscrição, aprenda a ler e escrever hebraico. Tem de tudo lá para você fazer isso com a maior facilidade. Shalom. Bamidbar, Números, capítulo 30, verso 2. Parashá de número 42 e 43, título delas, Matot e Maasei. Matot e Maasei. A primeira delas está em Números 30, verso 2 ao 32, 42 e 33, 1 a 36, 13. Então é muito assunto em pouco tempo. Né? A Haftará. Primeiro Jeremias ou Irmiahu, 1 a 2, 3. E a segunda, Irmiahu 2, 4 ao 28. E Brit Hadashah e Yaakov, capítulo 4, do verso 1 ao 12. E Filipenses, capítulo 3, do 7 ao 21. Vamos ver primeiro Yaakov. Amém? Acharam, hein?
Jacob, capítulo 4, o verso é o 1º ao verso 12. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos... Ok. Adúlteros e... Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Elohim? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Elohim. Ou cuidais vós que a Escritura em vão diz, o Espírito que em vós, que em nós habita, tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Elohim resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Sujeitai-vos, pois, a Elohim, resistir ao... e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Elohim, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante Elohim, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da Torá e julga a Torá. E se julgas a Torá, já não és observador da Torá, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Não vamos nos ater aqui, que tem muito assunto para a gente ver nessa tarde, mas eu gostaria de pegar aqui uma porção, né, desse versículo, ou deste texto, que é o verso de número 7. Sujeitai-vos, pois, a resistir ao, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Elohim e alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Bom, duas coisas aqui para a gente observar. Primeiro, resistir ao diabo. Outro dia alguém fez uma pergunta para nós. Na comunidade judaica, vocês não ficam muito mexendo com demônio, né? Vocês não, né? Eu falei, realmente, a gente não dá muita trela para demônio na sinagoga. Primeiro, porque a gente não convida ele para entrar, né? Tem muito lugar que fazem maior fuzuê porque primeiro chama eles para vir, né? Aí já começa o problema. E o segundo, a Escritura que diz aqui, ela diz, resiste, e ele fugirá de vós. Então, meu irmão, se você estiver resistindo a Satã e ao Shedim, você não tem que dar muita trela para ele. Tá certo? Não tem que ficar muito preocupado. Você tem que resistir. Mas o texto não só diz resistir, mas ele diz também, sujeitai-vos. Sujeitai-vos a quem? Ao Eterno. Então, duas coisas. Sujeitar-se ao Eterno. Sujeitar-se ao Eterno fala de você pegar a Torá e se revestir dela, se encaixar nela, se enquadrar nela, colocar o Eterno como um sobre a sua vida e seguir obedecendo a Ele. Você está sujeitando-se a Ele. Automaticamente, você sujeitando-se ao Eterno, você automaticamente resiste ao diabo. Tá certo? E aí, qual que é a parte dele? Fugir de nós. Entendido? Não precisa nem expulsá-lo. Por quê?
Porque você, obedecendo ao Eterno, estando debaixo da sua submissão, debaixo da sua Torá, debaixo da sua palavra, dos seus ensinamentos, o diabo automaticamente vai fugir de você. Porque você está submisso e resistindo automaticamente a ele. Entendi? Então, né? E o verso 8 diz: chegai-vos a Elohim, e ele se chegará a vós. Muito simples, né? Como é que eu me chego? Eu vou me chegar a ele para lhe obedecer. Simples assim. Né? Então, não tem muita confusão. Ok? O verso, ainda, né? Verso 10, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exalta. Né? Então está aí, ó. Uma coisa vai complementando a outra, vai puxando outra, né? E você obedece toda a palavra. Né? Verso 11 já diz: não para você, nem para mim, nem para nós, falarmos. Né? Isso aqui, na verdade, no mundo judaico é chamado de Lashon Hara, né? Que é você falar mal de um irmão. Tá? E uma coisa interessante, Lashon Hara, queridos, às vezes a gente acha que Lashon Hara é quando você está falando do seu irmão, que é mentira. Não, somente isso. Você faça Lashon Hara mesmo falando verdade. Entendido? Tudo que você disser contra o teu irmão, que for denegrir a imagem dele, mesmo sendo verdade, é Lashon Hara. Ok? Então, não é só, Lashon Hara é falar mal do irmão. Não é só falar mal. Às vezes você está falando algo que é até verdadeiro, mas vai denegrir a imagem dele, é melhor você não falar. Entendido? Então, se torna uma Lashon Hara. Né? Bom, lá em Filipenses, a partir do verso 7... Esse texto ele é muito interessante, às vezes mal interpretado, mas não vamos também nos ater muito não, mas vamos pegar aí alguns pontos. O Rabino Shaul dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor do Mashiach. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Yeshua, o Mashiach. O meu interessante, olha que coisa interessante, o Rabino Shaul aqui dizendo, né, e ele pega Yeshua e chama ele de primeiro ele dá nome, confere? Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Yeshua, o Mashiach. E aí ele conclui: o meu Senhor. Confere? Está assim na sua Bíblia também? Olha bem, ele não trata Yeshua como o meu Elohim. Ele não chamou ele de Deus, mas ele chamou ele de Senhor. Meu Senhor. Né? Eu não pus aí, mas se você pegar aqui um texto hebraico, você vai encontrar na língua hebraica aí ele dizendo Adoni, que quer dizer meu Senhor. Entendido? Né? Então, o próprio Rabino Shaul não trata Yeshua como divindade. Né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Né? Isso é visto. Ok? Pelo qual sofri perda de todas as coisas e considero como refúgio para que possa ganhar a Messias. Seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da, mas a que vem pela, a saber, a justiça que vem de Elohim pela fé. Meu irmão, não vou me ater a isso aqui também, mas é importante a gente considerar que muitas vezes a palavra lei é usada no sentido de legalismo. E se você não entender o contexto, você pode fazer confusão. Então aqui, por exemplo, você vai ver que
Eu poderia tirar a palavra lei e colocar legalismo. Tá? Seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem do legalismo. Ok? Mas a que vem pela fé no Messias Yeshua, a saber, a justiça que vem de Elohim pela fé. Entendido? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Né? Aqui temos um problema entre aspas, né? Primeiro a gente já viu que ele é chamado em cima de Senhor. E logo na sequência está falando da sua morte, claro, e da sua ressurreição. Ora, como é que eu pego uma divindade e coloco ela morta e se ressuscitando? Ou alguém a ressuscitando? Que divindade é essa? Que Deus seria este que alguém o mata e alguém lhe ressuscita, né? Os homens o mataram e o Eterno o ressuscitou. Está assim na Bíblia? Está assim na palavra? E aí, como é que fica? Né? Complicado. Para ver se de algum modo eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado pelo Messias Yeshua. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Elohim em Yeshua Mashiach. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E que sentis alguma coisa de modo diverso, Elohim também vos revelará. Mas aquela medida de perfeição que já chegamos nela, prossigamos. Irmãos, sede meus, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em? Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos do madeiro de Yeshua, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o... De novo? Ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas, mas a nossa pátria está donde também aguardamos o Senhor, de novo, o Senhor, a Mashiach, o Senhor Yeshua, o Messias, ou o ungido. Então, de novo, né, concluindo já esse texto, né, primeiro, a nossa pátria está nos céus. Meu irmão, ele não está dizendo aqui que nós vamos para o céu, ou que vamos morar nos céus. Ele está dizendo que a nossa pátria está nos céus. Mas que ela vai permanecer lá? Não. Pelo contrário, as Escrituras diz que ela vai descer para a nova terra. Amém? Né? Muitos aí querendo ir morar no céu, isso é filosofia, tá? Grego-romana. Tá? Isso é filosofia. Isso não está na Bíblia. Tá joia? Pelo contrário, aqui realmente está dizendo que a nossa pátria está nos céus. Porém, ela não vai permanecer lá para sempre. Pelo contrário, ela virá. Né? E aí, na sequência, ele ainda diz, né? Também aguardamos um Salvador, o Senhor. De novo, Senhor. Tá?
Deixa eu só pegar um ganchinho aqui. Nós temos que tomar cuidado quando a gente lê a Escritura. Quando ela está sendo dita e para quem está sendo dita. Nós temos, infelizmente, no mundo teológico, uma ideia de interpretações bíblicas, do qual eles pegam uma Escritura dentro de um contexto e tirando daquele contexto, traz para outros contextos. E querem que aquela Escritura que tem um contexto seja aplicado fora do seu contexto. A Bíblia chama o Eterno de Senhor? Sim ou não? Não. Não no modo original. Porque essa expressão Senhor aí foi traduzida nas suas Bíblias. Você vai encontrar, normalmente ela associada com a palavra Elohim. Senhor Elohim, não é assim? Na sua Bíblia ficou Senhor Deus. Aquela palavra Senhor ali, ela não existe ali não. Ali é o tetragrama. Mas o tetragrama, na hora de fazer as traduções, né, alguns judeus, até fazendo cópias, escreveram debaixo de Yud Rei Vav Rei, eles colocaram Adonai. E Adonai é meu grande Senhor. E aí, traduzindo Adonai como Senhor, passaram para o português Senhor. E em seguida tem a palavra Elohim, que traduziram como Deus. Mas ali não tem Senhor, ali não é chamado de Senhor. O Senhor ali era só um título, é Adonai, que foi posto para não pronunciar o tetragrama, o nome. Chegou no português chamando o Eterno de Senhor Deus, mas o Senhor ali não existe. Ali está o tetragrama Elohim. Entendido? Então, o Eterno é chamado de Senhor. Em algumas Bíblias está realmente chamando ele de Senhor, mas não vem do original aquilo. Não está no original aquilo. Ali estaria o tetragrama naquele texto. Entendido? Isso no geral da Bíblia. Aí eles pegam ali Senhor e está falando de Deus, aí chega cá na frente, Yeshua também é Senhor, aí eles falam que ele também é Deus. Entenderam a bagunça e a confusão? Infelizmente. Agora, nos textos aqui, Yeshua é chamado de Senhor. E esse Senhor ainda é diferente na língua hebraica. Quando está falando do Eterno, põe-se Adonai. Quando está falando de Yeshua, põe Adon. A versão grega não se tem essa diferença. Porque no grego é Kyrios, tá? Ou Curios, né? Mas não tem problema. Kyrios é Senhor, tanto para o Eterno, quanto para Yeshua, quanto para qualquer pessoa. Em grego é a mesma coisa. Lá na língua hebraica é Adonai, somente o Eterno. Yeshua, Adon. Assim como Yeshua é Adon, o Adon vai ser qualquer pessoa que tiver cargo ou autoridade, vai ser Adon também. Entendido? E aí, mais uma vez, ele trata Yeshua como Senhor e Yeshua a Mashiach. Entendido? O Rabino Shaul, se você, não vamos fazer isso aqui, mas depois, se você tiver a curiosidade, quiser observar o que eu estou te dizendo, inicia lá as cartas do Rabino Shaul, vai no início delas. E você vai observar que, no geral, ele distingue Yeshua, Senhor, e Adonai como Elohim. No geral vai estar isso lá. Você pode pegar nos inícios, carta começa em Romanos lá, aos Coríntios, né? E vai para você ver. Sempre no início ali, quando ele inicia a carta, ele vai estar fazendo essa distinção. Amém? Depois a gente pode até pegar uma aí, só para exemplo. E aí, concluindo, né? Ele vai dizer que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Amém? Baruch Hashem? Bom, vamos lá então, capítulo 32.
Aliás, minto, 30, verso 2. Tá? Depois 33, 1. 30, verso 2, nós vamos encontrar aí o texto, né? Que é o título da nossa porção. Quem, por favor, pode ler para a gente o verso 2. Amém? E o verso 3. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Olha que coisa interessante. Você observou que a sua Bíblia, a Bíblia tradicional, ela está tendo uma divergência de texto, de verso. Tá? O verso 2 na Bíblia hebraica está assim: falou Moshe às cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo. Isso aí no seu, né? Vai estar no verso anterior, né? E o verso 2, né? É a sequência aí. Então, a palavra matot, que é o título dessa porção, olha lá. Matot significa vara, tremo, ramo. Né? Vem da raiz, dessa raiz também matê, que é ramo, ramita ou vara. Vem dessa raiz também mitá, que é leito ou cama. Tá? Desta raiz também temos muté, que significa afastar-se do caminho reto. Tá? E matã, que é debaixo de. Ok? A próxima porção, que está no capítulo 33, o título dela é Masei. Tá? Então a gente vai, por favor, ler o verso 33, 1 também, só para a gente já nos situarmos aí, porque são duas porções. Tá joia? 33, 1. Estas são as jornadas dos filhos de Israel. Saíram da terra do Egito, segundo aos seus exércitos, pela mão de Moshe e Arão. Estas são as jornadas, né? Masei. Só que a tradução, talvez, ali ficou jornadas, mas uma tradução para Masei também são as partidas, ok? A palavra massá significa, né? Vem da raiz, está jornada, viagem, levantar acampamento, tá? Projétil ou ruptura. Então, esses dois textos aí são os textos que dão títulos para nossas, que hoje são duas porções. Ok? Bom, vamos voltar para o verso 30. O verso 30, ele inicia, ou melhor, capítulo 30, verso 2, ele inicia falando de votos, tá? Votos em hebraico é neder. Tá lá, tá? E falou o Eterno aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que Adonai tem ordenado. Olha lá, Senhor. Né? E aí ele diz, quando um homem fizer voto ao Yud Rei Vav Rei, fizer um juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então, a porção de hoje, ela vai estar iniciando aí falando de neder, ou voto, né? O que nós vamos encontrar sobre votos, né? Vamos ver aí sobre votos quebrados, tá? O voto quebrado, ele equivale a um suicídio, tá? Quando eu faço um voto, que eu estou deliberadamente quebrando esse voto, assim, com toda a consciência, é como se eu estivesse me matando, como se eu estivesse suicidando. Tá? Por quê? Porque voto é igual a uma promessa. E eu vou até te dar um texto, deixa eu ver se... aqui, ó, Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. O Eterno diz assim, ó, a palavra do Eterno diz, quando Elohim fizeres algum, não tardes em... porque não se agrada de tolos. Então, fazer voto e não cumprir, fazer voto e tardar em cumprir, eu estou agindo como tolo. Né? E aqui o texto diz assim, o que votares, paga-o. Né? Tem uma versão que diz, ele não terá por inocente.
Né? Então, falando de votos, né, o que envolve os votos? Né? Eu tenho um voto num caso onde quem fez o voto primeiro caso lá, é uma mulher. Né? Essa mulher, ela pode ser uma mulher casada e ela ter um marido. Se ela é casada, né, ela automaticamente terá um marido, né? No geral. Né? Também temos um voto que pode ser uma mulher, mas ela ser solteira. Nesse caso, quem que ela tem? Um pai. Né? Também temos o voto, que também é uma mulher, mas nesse caso, esse último caso, a mulher é uma viúva. Nesse caso, quem que ela tem? O Eterno. Né? Então, isso é muito interessante para as viúvas, né? Eu não estou desejando que você deseje ser viúva, não. Né? Mas, a palavra do Eterno diz que a viúva, o marido dela, é o Eterno. Né? Então, não vai orar para ficar viúva, não, hein? Eu acho que o Eterno vai ser melhor do que esse marido que eu tenho. Com certeza vai ser melhor. Dá nem para comparar, né? Então nós temos aqui, queridos, nesse caso, né, de votos. Então nós vamos fazer uma análise aí, né, nesses casos aí. Então o néder, que é o voto, né, a palavra néder significa voto ou oferta votiva, né? Quem que era essa dona aí? Olha lá, me fala. Quem era Hana? Qual é o assunto da Hana? Alguém diz aí que Hana era a mãe de quem? Shemuel. Ok. Né? Olha lá, na época posterior aos juízes, havia uma mulher justa chamada? Não tinha filhos. Sempre que seu marido viajava ao Mishkan, em Jerusalém, ela o acompanhava. Lá rezava a Elohim, implorando-lhe que desse filhos. Quanto tempo ela orou? Pergunte para o seu irmão aí. Pergunte para ele, Hana orou quanto tempo? Ninguém? Nem um chutinho? Na verdade, ela ficou 10 anos casada, tá? Sem ter filhos. Então, durante 10 anos ela orou. Mas a hora que chegou o 10º ano da sua, né, da sua tristeza, ela subindo a Jerusalém com seu marido, ela fez um voto, né, que vocês já sabem da história, né, que nesse voto que ela fez, ela votou ao Senhor, que se o Senhor desse para ela um filho, ela o devolveria. Na verdade, né, a gente, é muito comum, igual eu usei aqui a linguagem, devolver, mas na verdade, se você analisar biblicamente falar, tá, a Bíblia diz que o primogênito, ele é do Eterno. Então não é devolver, é entregar. Entendido? Na verdade, ela não foi devolver o filho, ela foi entregar o filho, porque o filho já pertencia ao Senhor mesmo. Então ela não fez o quê? Que é o que a gente faz com o primogênito. Resgate, pidion aben, resgate do primogênito, tá? E só pegando aqui, abro um parênteses aí, né, nessa conversa. O mundo cristão é muito comum de chegar filhos e eles trazerem ele para dizer, né, que tem que apresentar ao Senhor, ou às vezes diz, eu vou consagrar meu filho ao Senhor, né? E aí se a gente perguntasse para o cristão, por que você está consagrando o seu filho ou apresentando o seu filho? Normalmente essa linguagem apresentar é mais usada. Qual que é a referência que eles vão usar? Ou que vão te citar? Yeshua, né? Não, a gente apresenta a criança porque Yeshua foi apresentar. Meu irmão, minha irmã,
Yeshua foi apresentado, se você ler a Bíblia, o texto está claro. Ele foi apresentado conforme a lei de Moshe. O mesmo cristão que diz que está debaixo da graça, que não tem mais lei, ele traz a criança para apresentar e diz que é porque Yeshua foi apresentado. Ora, Yeshua estava debaixo da lei. Ele se diz não estando debaixo da lei, por que traz criança então para apresentar? Aí, não bate com a Bíblia. Não bate com a Bíblia. Isso não é bíblico. Segundo fato, Yeshua realmente foi apresentado, mas ele foi apresentado para se fazer o resgate dele, não é isso? E segundo fato, ele foi apresentado porque ele é primogênito macho. E aí eles trazem todos os filhos, traz as mulheres, traz as meninas, que não está na Bíblia. Então a pergunta a se fazer é, por que se traz criança para apresentar? Não é por causa da Bíblia, porque na Bíblia não tem isso. Contexto bíblico é diferente. Se traz criança para apresentar, porque há um costume por trás disso, tá? É um costume de uma denominação chamada catolicismo, no qual fazia o batismo das crianças. Então a criança nasce, eles trazem ela para se batizar. Então esse outro mundo chamado protestante, não trazendo a criança para apresentar, não trazendo a criança para batizar, mas continua com a mesma ação de trazer criança. E até dizem, a gente não batiza a criança, a gente a apresenta. Mas isso não está na Bíblia. Então estão fazendo em cima de um costume de outros, né, que seria o batismo. Não está batizando, mas está trazendo da mesma forma. Porque na Bíblia tem um contexto. E o contexto é primogênito macho. Isso é o contexto bíblico. E também não é trazer ele para quê? Né? Para consagrar, como às vezes dizem, porque isso não existe na Bíblia. Primogênito macho é consagrado desde o ventre. O Eterno diz, todo macho primogênito é meu. Tudo que abre a madre, sendo macho, é meu. Não é assim que está na Bíblia? É? Então, Hana, agora mais uma pergunta. A Hana, ela não pagou o resgate desse primogênito, que ela ganhou, né, do Eterno. Tá certo? Ela tinha feito um voto que não faria o resgate. Então, ela vai devolvê-lo, né, entregá-lo lá para o sumo sacerdote, né, naquele momento. Agora uma pergunta, quando é que ela leva esse menino e o entrega? Como é que a Bíblia diz? Ou melhor, né, me ajuda. Com quantos anos que o menino foi? Porque a Bíblia diz que ele havia sido desmamado. Ao desmamar o menino, né? Então, na verdade, isso aconteceu quando o menino tinha 2 anos de idade. Tá? Rabino, então o menino mamou até 2 anos? Às vezes mama até mais. Né? Tem casos que mama-se mais. E para falar a verdade, é bom para os meninos. Então a Hana apresenta esse menino, depois de desmamá-lo, né, por 2 anos já, e uma entrega, e você já sabe o resto da história. Pensa? Bom, nós temos também uma palavrinha que está aí no nosso texto, tá? Que é a palavra Shivá, tá? Dessa palavra Shivá, tá? A gente tem algumas raízes, algumas outras palavras, tá? Por exemplo, nós temos a palavra Shavá, que é jurar, tá?
né? Vem de shevuá, que é juramento, voto ou promessa. Ok? Shavua significa farto e satisfeito. Tá? Shavá, saciar-se, fartar-se. Shibá, alimentar, saciar alguém. Shaveá, saciado, farto e satisfeito. E Shavá, abundância, fartura, riqueza, opulência. Olha que coisa interessante. Se você observar da raiz da palavra, que é Shavá, que é jurar, ou ainda conjurar, ou ainda shevuá, que é juramento, ou voto, a gente tem algumas palavras relacionadas a alimentar, não é? Olha lá. Saciar, satisfeito, farto, né? Alimentar, né? Abundância, fartura. Aí a pergunta a se fazer é: o que tem a ver juramento com comida, com alimento? Primeira pergunta, dessa mesma raiz aqui, eu vou ter 7. Tá? Que a raiz de jurar é 7. Ok? E aí a pergunta a se fazer é: 7 fala de quem? O número 7 está relacionado a quem? Ao eterno. Aquilo que é perfeito. Então, e quando a gente faz juramento, né? Quando a gente faz voto, quando a gente faz promessa, a gente faz promessa diante de quem? Do eterno. Entendido isso? Então, está relacionado com o voto, com a promessa, né? Ou ainda com o juramento, você está saciado. Mas aí a pergunta a se fazer é: qual é o relacionamento de juramento com estar saciado, estar farto ou ainda estar alimentado? É você fazer um juramento, fazer um voto e lembra que eu disse para você que essa palavra está relacionado, né? O voto está relacionado a suicídio? Porque se você faz voto, se você faz promessa, se você faz juramento e você não cumpre, é a mesma coisa de você estar se matando. Você vai se privar, você vai morrer. Se você faz voto e cumpre, você vai estar saciado, alimentado. Porque você chegou, aproximou, como está aí, ó, né? Você vai se saciar do eterno. O eterno vai saciar você. Por quê? Porque saiu da sua boca e você cumpriu. Por isso que a Bíblia diz, tem um outro texto: não saia da vossa palavra, da vossa boca, nenhuma palavra tola. Nenhuma palavra, né? Tem outra versão que está indecente. Mas somente o que for bom para edificação. Tem outro texto que diz assim: o eterno está sobre tudo. Portanto, sejam poucas as vossas palavras. Você fala coisa, não cumpre, você está se matando. Né? Tá bem? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos entender agora, né, a questão que a gente falou da mulher lá. Aí vem o verso 3 a 5 e diz assim: quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto, e a sua obrigação com que ligou a sua alma, o seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda obrigação com que ligou sua alma será válida. Então, olhe bem, quando eu faço um voto, eu ligo a minha alma. E se eu quebro o voto? É como se eu estivesse matando a minha... Está entendendo? Aí é o que a palavra está dizendo para a gente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? Posso fazer voto? Sim. Ninguém te proíbe, nem te impede de fazer voto. Porém, biblicamente falando, fez voto? Cumpra. E tem um detalhe. Que o texto diz: fez voto? Não tarde
Não demora. Ah, Senhor, eu quero fazer um voto. Se o Senhor me der uma bênção nesse mês, eu vou pegar o meu pagamento e vou dar lá de oferta na comunidade. Amém. Aí a bênção chega, aí na hora de pegar o pagamento, fala, acho que eu vou deixar para o mês que vem. Aí no outro mês, eu falei que eu ia dar um pagamento, mas não falei qual, vou esperar o 13º chegar. Né? Vocês estão me entendendo? Porque às vezes a gente faz voto de tolo. Ou voto de brasileiro. Né? Brasileiro que gosta de dar jeitinho e tudo, né? Às vezes está querendo dar jeitinho até com o Eterno. Fiz voto, cumpre. Saiu da minha boca, faz. Porque o Eterno não se agrada de tolo. Eu fiz um voto que eu vou fazer isso, mas eu não falei com o Eterno quando, né? Teve um sábio, vou chamar ele de sábio, né? Um pregador, que ele dizia o seguinte, dê oferta, dê dízimo, mas faça conforme a bênção que o Eterno tem te dado. Para que o Eterno não abençoe você de acordo com a sua oferta. Né? E chega um momento que o Eterno, né, encontra na vida do indivíduo uma divindade chamada Mamon, né? E tem muitas pessoas que já fizeram altar para Mamon. Tem muitos. Né? Aquelas pessoas que, como disse, estão numa maldição, estão caminhando para uma maldição, se já não entraram nela, que o Eterno diz lá no texto de um profeta, que o Eterno virou e falou assim, eu vou amaldiçoar vocês, por quê? Porque a minha casa, vocês não estão preocupados com ela, mas vocês estão preocupando com as suas. A sua casa está bonita, a sua casa está pintada, a sua casa você está fazendo isso e aquilo, está construindo, está aumentando. E como é que está a minha? Vocês vão ajuntar em saco furado. Vocês vão trabalhar e não vai saciar. Por quê? Porque vocês estão preocupados com a casa de vocês. Estão esquecendo da minha. Está na Bíblia? Ou é o rabino que está inventando texto para você? O Eterno diz. Então, às vezes, a pessoa começa a trabalhar demais, sem resultado, e chegou na vida dele uma palavra de maldição. Né? Irmão, eu sempre menciono aqui, que a gente deve se preocupar. 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 A Bíblia diz que com as suas coisas você não pode. Está escrito na Bíblia. Yeshua falou, não andeis preocupados, outra versão, ansiosos, com coisa alguma. Então a minha preocupação tem que ser com o quê? A mesma palavra de Yeshua. Buscai primeiro o reino. Né? Aí eu me preocupo com o que não devo me preocupar. E se você pegar no texto, ele ainda diz, porque andais com o que haveis de? Mas buscai em primeiro o reino. Amém? No mesmo texto ele fala, o Eterno cuida, olha para os bichinhos, olha para o lírio do campo, o Eterno cuida de tudo. Vocês estão preocupados com o quê? Irmão, estou dizendo que você não deve trabalhar? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não deve se ocupar do seu trabalho para trazer para a sua casa o seu sustento? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, cuidado, para você preocupar demais com o seu trabalho, com a sua casa, né, e etc, etc, etc.
E você esquecer até das suas obrigações. Né? Uma das obrigações é você cuidar da casa do Eterno. Uma das suas obrigações é você cuidar dos levitas, que trabalham na casa do Eterno. Isso é obrigação sua. E se você não estiver fazendo isso, não pense que vai chegar bênção na sua casa, não. Está na Bíblia. Quando você cumpre essa parte, está lá. O Eterno diz, e eu abençoarei vocês. Porque vocês estão cumprindo o que eu determinei. Então a gente preocupa demais em fazer tanta coisa e esquece da nossa obrigação. Porque eu digo, o Eterno é o meu Elohim, mas eu não lhe dou a honra que lhe é devida. Né? Como eu disse, às vezes tem muitos lares que o mamon entrou lá. Deus mamon. E as pessoas, né, não vou me ater a muitos textos, mas vocês conhecem um monte, né? Do qual o Eterno chama a nossa responsabilidade. Né? Volta para cá. Votou? Votou? Vamos de novo. Votou? A alma está... Como é que diz o texto? Olha lá. Ligou a alma. Quer matar sua alma? Larga para lá. Quer matar sua alma? Deixa o trem. Agora, quer viver? Faça o que com seu voto? Cumpra. Se é obrigado a votar? Irmãos, semana que vem nós vamos fazer votos, tá? Você vai fazer um voto aí, né? Essa semana nós vamos fazer voto disso. Tem isso aqui? Você já ouviu alguma vez a gente falar isso? E nem vai ouvir. Porque isso está entre você e o Eterno. Né? Agora, votou? De novo, votou? Cumpra. Bom, vamos resumir aquela passagem toda. Falando então, uma jovem, ela está ainda na autoridade do pai. Aqui vemos que o pai continua sendo autoridade sobre a filha, sobre a vida de sua filha, enquanto ela ainda está com ele. E ele pode intervir nas suas, inclusive num voto feito ao Senhor, ao Eterno. Então você, moça, jovem, você está na casa do teu pai, o teu pai é autoridade sobre a tua vida. Se você fizer algum voto, seu pai ficou sabendo, eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, o pai fica sabendo, ele precisa concordar ou ele precisa discordar. Se ele discorda, está anulado. Tá? Tem mais um outro caso, eu simplifiquei lá, ó. O pai ficou sabendo. Quando? Repete. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui. O pai ficou sabendo, então ele tem que tomar uma decisão no mesmo dia que ele ficou sabendo. Não é o dia que fez o voto. Né? Vamos dar um exemplo. A jovem fez um voto hoje. E semana que vem ela conta para o seu pai. O pai ficou sabendo na semana que vem. O voto já tem uma semana. No dia que o pai fica sabendo, o pai pode com ou não concordar. Se ele concorda, ela está obrigada a cumprir o que ela votou. Tá? Se ele não concorda, ela está desobrigada. O voto dela acabou. Tá? Amém? Mas a gente tem o caso, né, na sequência, ia lá. Se ela for casada, né? Vou voltar aqui, depois eu falo disso. Bom, se ela for casada, for obrigada a algum voto, ou a pronunciação dos seus, meu irmão, minha irmã, o texto está dizendo que o voto está saindo de quais lábios? Da mulher. Da mulher. Ou no texto anterior, da jovem. Tá certo? Presta atenção. Eu disse até aqui uma coisa. Nós não damos voto para você votar.
Nós não chegamos aqui e, vamos fazer um voto aí, né? As irmãs, tá? As irmãs vão fazer um voto aí, porque a gente vai ficar, né? Vamos nos separar até a festa de... Aí a irmã chega em casa, o marido não é crente. Ela chega lá e fala assim, eu votei lá na comunidade que, né, a gente vai ficar separado até a festa de... Né? Quantos meses tem? 7 meses. Né? Aí vai chegar um monte de irmã aqui com mala na mão, né? Mandaram para nós. Né? Não, o rabino falou que era para a gente fazer um voto lá, né? Que a gente, né? Você sabe, né? Marido. Não, mas aqui está falando de mulher. Não tem nada a ver com o marido, não. Então, se o marido chegar em casa e falar assim, esposa, eu aprendi hoje na Paraxá, que quando você faz voto, eu posso anular o seu voto. Mas a Paraxá não falou de marido. Então, eu posso fazer voto e você não pode anular o meu voto. Né? Tempo atrás, a gente teve um problema semelhante. Como na turma. Tá? Na turma. Porque a Bíblia diz que o homem, ele pode dar carta de divórcio para a mulher. Ou significava o quê? Que o homem pode separar da mulher. Mas a mulher não podia separar do homem, porque a Bíblia não dizia que a mulher dava carta de divórcio para o homem. Pegaram isso. Então, ou seja, quem pode separar? Só o homem. Criaram uma doutrina em cima disso. Entendeu? Então, não, a Bíblia não diz que você pode dar carta de divórcio para mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou um homem. E a Bíblia diz que é eu que tenho que te dar carta de divórcio. Então, enquanto eu não te der carta de divórcio, você não pode fazer nada. Tá? E eu não vou te dar carta de divórcio, então você vai ficar aí. Gostando você ou não. Só que o indivíduo, né, ou os indivíduos que trouxeram esse ensinamento, eles não conheciam de cultura, nem de contexto da Bíblia. Porque o contexto da Bíblia é o seguinte, o homem dá a carta de divórcio para a mulher. Ele dá a carta querendo ou não querendo. Se houver um decreto dos juízes, além dele dar a carta de divórcio, dependendo do jeito que ele tratou ela, ele ainda vai para a praça e ainda era soltado. Eles ainda davam um couro nele lá no meio da praça. E ainda tinha que dar carta de divórcio. Esse era o contexto. Dependendo do que ele agiu com ela. Né? Não, mas a Bíblia só dizia que o homem podia dar carta de divórcio. Então, a mulher não podia separar. Não podia? O contexto, ela ia no juiz, o juiz pegava o indivíduo, mandava buscar ele, chegava lá, constatou que ele está aprontando, ou que ele está maltratando ela, ainda tomava um couro lá na frente de todo mundo. Né? Aliás, dependendo da situação, ele era açoitado. Dependendo da situação. Dependendo da situação, podia até perder o pescoço. Depender da situação. Entendeu? Exemplo. Um exemplo clássico. A Bíblia menciona lá. Por exemplo, se o homem cometeu adultério. Aí a mulher chegava lá nos juízes e falava, meu marido cometeu adultério com essa fulana de tal. Então traz os dois. O que a Bíblia diz? Será executado o adúltero com a adúltera. Né? E a mulher ia sair com a carta de divórcio ainda. Livre para casar de novo. Entendido? Então, né? O voto aqui está falando da mulher. Sim, esse contexto está falando da mulher, como é que a mulher pode. Mas quer dizer que o homem pode fazer voto que a mulher não pode anulá-lo? Não necessariamente. Né? Exemplo. O homem resolve fazer uma consagração. Vou ficar 30 dias em consagração. Pode fazê-lo?
Sim ou não? Pode, ele pode fazer. Porém, ele vai ter que chegar em casa e conversar com a sua esposa. Ela estando de acordo com isso, ele vai cumprir, ou vai votar dessa forma. Amém? Não é porque ele quer fazer que ele pode fazê-lo. Não. Não é porque a Bíblia diz que o homem deve, olha como é que a palavra diz, o homem pague. O que é pagar? Quando é que você paga alguma coisa? Quando você deve. Então é o texto, o homem pague. Outro texto diz assim, porque o homem não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o homem, o marido. Então os dois têm que andar de comum acordo. Tá certo? Nós estamos falando aqui numa questão de voto, né? Que o caso aqui está tratando realmente das mulheres, né? Tanto jovens quanto casadas, e na sequência ainda vamos ver a viúva, né? Então, a casada, o marido pode anular o voto? Quando ele pode anular esse voto? A esposa chegou, contou para o marido que ela fez um voto. Aí ele fala com ela assim, bom, faz o seguinte, semana que vem a gente vê esse negócio. Acabou. Semana que vem ele vai analisar, vai pensar bem, vai falar, pensando bem, aí a esposa vai dizer para ele, bom, sem pensar bem, já era. Por que já era? Porque a Bíblia está dizendo que no dia que ele ouviu. Ele ouviu essa semana e vai resolver o caso semana que vem? Não existe isso. Não tem isso na Bíblia. Ele tem que resolver o caso hoje. No dia em que ele ouviu, ele tem que resolver o caso. Concorda? Não. Não concorda? Ah, mas eu estou ocupado. Para tudo. Para tudo. E vai analisar o caso. Por quê? Se chegou a noite, já era. Olha lá. A Torá nos ensina outra maneira de cancelar uma promessa, né? Se um pai escutar a filha de 12 anos ou 12 anos e meio fazer uma promessa que ele não aprove, pode dizer, sua promessa é inválida. Por que 12 anos? Até 12 anos e meio. Porque ela está no seu período de Bart Mitzvah. Ela está ali passando de quase se tornar independente do seu pai, né? Um pai pode anular a promessa da filha apenas até o pôr do dia em que ele a... Lembra do que eu disse? Passou, acabou. Se esperar além disso, será tarde demais. O marido também pode cancelar alguma das promessas de sua esposa. Ele deve também fazê-lo no mesmo dia em que a escutou. Se esperar até depois do pôr do sol, ela é obrigada a cumprir a promessa. Entendido? Então, no dia até virar. Porque dia, na verdade, no pôr do sol virou o dia, né? Entendido? Caminhemos. Novamente o padrão se repete, né? Desta vez a mulher é casada. Aí o marido ficou sabendo, concordou, obrigado a cumprir. Não concordou, está né? Agora, no tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo, a sua alma sobre ela será. Por quê? Porque ela não tem marido. E ela não pode consultar o seu pai. Entendido? Então, se ela é solteira, está debaixo né, morando com o pai responde. Mas se ela casou e ficou viúva, ela está independente do seu pai. Tá joia? Aí ela, como diz o ditado, né? O que ela falar, ela precisa cumprir. Né? Aí, de novo, a gente viu a palavra alma, eu anotei para você, ó. Nefesh, alma, espírito,
pessoa, indivíduo ou vida. A raiz da palavra nefesh está em nafash também, está na raiz, né? Repousar, descansar, recuperar-se. Nefesh, animar, avivar, alentar, inalar. Nofesh, descanso, recreação. Repete. Férias. Tá certo? Então a palavra férias está ligada à alma, né? Bênção. Né? Por isso é bom, tem que tirar férias para sua alma descansar, né? Alentar, avivar, animar, né? E aí, a palavra nefesh também na raiz dela está repousar, descansar, recuperar-se. Ok? Bom, vamos caminhar. Agora olha o problema. Se, porém, de todo não anular, depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Meu irmão, presta atenção. A esposa chegou e falou para o marido que fez um voto. O marido escutou, não moveu. Tá. Aí no dia seguinte ele fala, eu andei pensando bem naquilo que você me falou ontem. Não gostei, não vai poder não. O que é que ela vai fazer? Você tinha que ter resolvido ontem. Você não resolveu ontem, não? Hoje, se eu quebrar o voto, é você o responsável. Você leva, inclusive a palavra ali é, avon, que é iniquidade, que mais? Culpa, castigo. Então ela quebra o seu voto, mas o marido se torna o transgressor, o pecador. Entendeu, irmã? A importância de conversar com o marido. E marido, a importância de ouvir a mulher. Né? Sua esposa chega, te conta alguma coisa, você não dá atenção, não. Se é voto, aí no outro dia você vai querer resolver o negócio, você leva a culpa. Tá? O que está na raiz dessa palavra? Olha lá. Raiz é infração, comportamento desonesto ou perversão. Amém? Né? O homem, como está ali, olha lá. Porém, se de todo anular, depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os... Lembra da palavra estatuto? Como é que ela é? Quem lembra aí? Como é que é estatuto no original? Né? Ruká, né? Ruquim, plural, né? Que é algo entalhado em pedra. Né? Então isso aí foi feito, foi determinado, e quanto tempo vai durar? Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, Moshe, entre o marido e entre o pai e a sua, na sua mocidade em casa de seu. Amém? Bom, né, nós podemos fazer anulações de promessas? Sim ou não? Né, a gente viu lá um caso, né, um caso geral de marido, de pai, de mãe, né, de pai, de esposa, ok? No tempo bíblico, quem fazia anulação de voto? Quando não era o pai ou marido, quem fazia? Está aí, eu escrevi aí para você, né? O Beit Din, tá? Por exemplo, eu fiz um voto, e se eu chegasse nesse Beit Din, que era o chamado Sinédrio, e eu chegasse lá, expusesse aquele voto, e por alguma razão eu não conseguiria cumprir aquele voto, o Beit Din tinha autoridade para desfazer esse voto. Né? É claro que eu tinha que apresentar os meus argumentos. Tá certo? Mas agora vamos voltar num contexto nosso aqui. Né? Quando a gente chega em Yom Kippur, o que a gente faz? Quem lembra aí?
que a gente faz na anterior, na noite do Yom Kippur. Como é que é chamado aquela cerimônia que a gente faz à noite? Kol Nidrei. Neder é hebraico. Tá? Kol Nidrei ali, se você observar, é algo que a gente até vai recitar, né, naquela noite, em aramaico. Tá? E o Kol Nidrei, que é a cerimônia que a gente faz à noite, né, tem as orações em aramaico e tudo mais, também em hebraico, né? Esse momento, o que a gente faz no Kol Nidrei? Kol Nidrei significa todos os votos. O que a gente faz? A gente pede ao Eterno que nos perdoe, né? E pede que Ele anule tudo aquilo que a gente falou e que a gente não cumpriu. Tá certo? Irmão, existem umas coisas, né, que é só Hashem, para ter misericórdia do povo. Esses dias tinha um irmão comentando com a gente que ele subiu no altar, não é, da igreja, ministrou, e ele ministrou sobre o perdão. Aí ele terminou de ministrar, a hora que ele desceu, chegou um irmão e falou com ele assim: bom, então você acabou de pregar, né, que a gente tem que perdoar, né? Perdoar os irmãos, perdoar as dívidas. Então, né, aquela dívida que eu tenho contigo, você tem que me perdoar também, né? E já que você vai me perdoar aquela que eu estava te devendo, você podia até me emprestar mais um. Seu irmão falando com a gente, que ele ministrou, que ele desce, né? Linguagem do mundo. Cara de pau, né? Realmente, amados, a gente, no Yom Kippur, a gente pede perdão pelos votos que fizemos que a gente não cumpriu, né? Agora, no Yom Kippur, como a gente todo ano ensina, o Eterno perdoa as faltas que a gente cometeu com Ele. O que eu cometi, ou que eu prometi, ou que eu me comprometi com o meu irmão, não. Até não entra nisso, não. Então não adianta você chegar, você está com uma pendência com seu irmão, e passa o Yom Kippur, aí sai do Yom Kippur levinho, que teve tudo perdoado, né? Chega para o irmão e fala: ó, nós já saímos do Yom Kippur, né? Aquela dívida nossa também está perdoada. Né? Não funciona isso, não. Tá? Yom Kippur funciona, eu e o Eterno. O que é eu e o irmão, eu tenho que resolver com o meu irmão. Amém? Yom Kippur não anula isso. Então vamos caminhar. Boa. Pode ser que no Yom Kippur te dá um perdão, né? Te cobra só o valor principal, esquece, né, a correção monetária, mas tem que acertar com ele. Bom, na nossa porção de hoje também temos um episódio, tá? Na sequência aí, além dos votos, que o Eterno manda fazer uma guerra, tá? E essa guerra, ele manda fazer guerra contra os midianitas. Mas ele não manda fazer guerra contra Moabe. Por quê? Duas razões pelas quais Elohim não ordenou a guerra contra Moabe. Os Moabim tinham motivo para tentarem prejudicar os judeus. Tinham medo que Bnei Israel roubasse suas riquezas e os expulsassem de seu país. Os midianitas, entretanto, sabiam que Bnei Israel não viajaria através do país deles. Não estavam em perigo, fizeram mal a Bnei Israel apenas porque os odiavam sem... Então, querido, por que Moabe, mesmo ele indo contra Israel, o Eterno não manda fazer guerra contra eles? Por quê? O Eterno entendia que eles se sentiam ameaçados.
Se sentindo ameaçados, eles podiam mover para se defender. Então, eles fizeram contra Israel algo, mas se precavendo de que Israel poderia, não quer dizer que faria também. Então, eles tinham, entre aspas, um motivo para atacar Israel. Porém, né, o outro grupo não tinha, e é por isso que o Eterno manda fazer guerra contra eles. Então, né, é como se o Eterno dissesse: eles fizeram mal contra vocês, agora vocês vão devolver o mal para eles. Tá? Rabino, mas não era para perdoar? Por que o Eterno mandou perdoar? Né? Porque às vezes a gente fala muito disso, né? E até a palavra fala em algum aspecto. Existe determinada coisa que alguém te faz e você deve perdoar. Agora, quando você perdoa alguém, significa que a consequência da ação dela está anulada? Vocês entenderam isso? Eu fiz algo, ou alguém me fez algo, porque eu perdoei, ou porque essa pessoa me perdoou, quer dizer que não tem consequências? Não necessariamente. O Eterno vira aqui e diz: vocês vão fazer guerra contra eles. E detalhe, se você ler, continuar lendo aí no texto, né, você vai dizer que o Eterno manda fazer guerra, e não só manda fazer guerra, manda exterminar tudo. Manda exterminar tudo. Aí a pergunta: e as crianças? Mata. E os jovens? Mata. E os animais? Mata. Né? Lembra que tem um outro texto que diz, o Eterno diz: eu visito a maldade dos pais dos filhos. Às vezes os pais faziam algo mal e os filhos pagavam. Tá na Torá. Amém? Elohim previu que certo dia uma tzadeket, uma mulher sábia, uma mulher justa, chamada Ruth, nasceria em Moab. E ela se tornaria judia e seria a ancestral do rei Davi. Por causa dela, Elohim ordenou a Moshe que não prejudicasse os Moabim. Lindo, né? Então, olha para você ver, lá na frente vai vir uma justa, uma mulher, né, que vai nascer dos Moabim, né, ou os Moabitas, né, na sua Bíblia, e também por causa dela o Eterno não deixou fazer contra eles mal. Amém? Aí o verso 31 e 3, o Eterno diz: falou o Eterno a Moshe dizendo: vinga os filhos de Israel dos né, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moshe ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazer a vingança do Senhor contra eles. Amados, nossos sábios dizem que, nesse momento, muitos judeus não quiseram pegar armas. Eles foram rebeldes à voz de Moshe. E eles vão dizer o seguinte: por que eles não quiseram fazer isso? Porque se você ler aqui no texto, o Eterno fala assim, falou o Senhor a Moshe dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois, recolhido serás ao teu povo. Há um midrash, há um comentário que os judeus não queriam fazer essa guerra. Por quê? Porque eles amavam Moshe. Então eles interpretaram o seguinte: se nós fazer a guerra, você morre logo depois da guerra. Então a gente não vai fazer a guerra, porque aí você não vai morrer. Né? Você vai ficar muito tempo aí com a gente. Entendeu? Isso é um comentário, né? A palavra vingança que está aí no texto, olha lá, eu pus a palavra hebraica para você, que é nekom, tá? Nekom significa vingar-se e ser castigado, ok? Bom, vou dar uma acelerada aí, né? Nosso tempo é um pouquinho curto. Eu peguei aqui um texto, né, que ele fala sobre
batalhas, que é Efésios 6,13, né? Que é aquilo que o Eterno mandou Israel fazer lá atrás, né? Que é se armar, e a palavra lá hebraica, aí, ó, Rehaletzur, né? Vem de halatz, que significa equipar-se para a guerra, vestir cinturão, cingir-se, armar-se, preparar-se para o combate. Nós temos uma mesma palavra no livro de Efésios, ou Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de... Na verdade, se você pegar o texto hebraico, a palavra seria essa aí, ó. Portanto, armem-se, né? Vistam, equipem-se, né? Com toda a armadura de... Para que possais... Presta atenção, para que possais resistir. É para você guerrear? O texto está falando que é para você guerrear? É para você pegar a armadura, para você sair para a guerra? O texto não está dizendo isso. Olha lá. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim para que possais resistir. Entendido? E, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme. Não é ir para a batalha. É você estar de pé. Porque você será atacado. Entendido? Amados, a nossa vida é isso aí, ó. Nós estamos sendo atacados, né? O inferno tem levantado e tem nos atacado. E você precisa estar equipado para poder estar resistindo aos ataques. Tá certo? Né? Eu pus aí o texto e peguei até mais coisas aí, ó, para ajudar você, né? O texto lá no grego, ó lá, é analabepe, que significa tomar, tá? O termo é técnico de uso militar, descrevendo a preparação anterior à batalha. Tá certo? Tomar, né, como se você pega a armadura, no caso de uma batalha num contexto, no outro contexto, você vestir a sua farda. Ok? E aí o texto diz assim, ó, toda armadura significa armadura? Armadura? Meu amado, o que era a armadura completa? Não vamos nos ater ao texto, mas se você ir lá no texto Efésios, vai falar de quê? Vai falar de capacete. Vai falar de quê? Couraça. Vai falar de quê? Né? Numa mão, escudo. Em outra mão, espada. Né? Todas essas peças da armadura, vai falar de pés. Todas essas peças formam uma armadura completa. Então não adianta eu me armar, vou pegar a espada. Tá, pega a espada, só a espada? Né? Tem um texto que, por exemplo, diz que o seu escudo defende de dardos. E fala de dardos inflamados. Fala da sua cabeça. O que você tem na cabeça? Né? Falando até de forma espiritual. Sua mente. Meu irmão, estou carregando Torá, estou observando, estou vestindo talite, estou pondo o tefilim e dando ouvido para Lashon Hará. Não vesti a minha cabeça, a minha mente. Está entendendo? Está vindo dardos inflamados, adianta eu não estar com armadura completa para me defender? Não. Entendido? Por isso que o texto está falando isso aí. Amém? E detalhe, para possais resistir ao dia, tá. Depois de resistir. Como é que diz lá? A última palavrinha. Entendido? Resistiu. Maravilha. Agora eu vou para a rede. Não é bem assim não. Olha lá. Havendo feito tudo, ficar? Olha lá.
a armadura completa. Não vou me ater nisso não, mas cada soldado, dependendo de onde ele estava, ele tinha uma armadura diferente. Tá? A infantaria, capacete, couraça, 2 espadas, lado direito, de 1 palmo, né? A do outro era maior. Escolhidos para acampar, para acompanhar os chefes, levam ainda dardos e tarjas. Os outros levam dardos e um grande escudo. Levam ainda um cesto onde carregam uma serra, um podão, um machado, um picão, uma foice, uma corrente, pedaço de couro, pão para 3. Isso é a infantaria. É só a infantaria que tem no exército? Não. Né? Cavalaria. Longa espada do lado direito, uma lança, um escudo preso do lado do cavalo, uma aljava com 3 dardos, capacete, couraça, igual à infantaria. Os escolhidos para acompanhar os chefes são iguais, ou seja, longa espada lado direito, uma lança e um escudo preso. De lado ao cavalo, uma aljava com 3 dardos ou mais, capacete, couraça, igual à infantaria. Observação. A pena capital é aplicada para a deserção e para a mais simples das ordens não... Você entendeu isso aí? Você é um soldado, você foi chamado para fazer a obra do Eterno, você foi convocado. Se você recebe uma ordem do Eterno e você deserta dessa ordem, você não cumpre essa ordem, isso ali nós estamos falando de infantaria romana, tá? No mundo romano, uma ordem não cumprida, você... tá? Vamos acelerar. Eu pus ali como é que era o acampamento, tá? Romano da época. Olha lá. Tá vendo esses quadradinhos menores? Isso aí é a infantaria que ficava. Tá vendo esses quadrados maiores? Isso aí eram dos oficiais. E olha lá no meio, nem no centro, o que que tinha? Tá vendo lá? Olha lá, tenda dos oficiais, tinha o mercado, tinha o tribunal, tinha no centro o quê? O templo. Isso aqui era romano, tá? Só que isso aqui, se você pegar Israel, vai ser semelhante. Semelhante. Então, por exemplo, eu não pus aqui, não pus. Mas se você pegar Israel, no centro está o Beit HaMikdash, o templo. Tá? Aí a pergunta, quem veio primeiro? Os romanos ou foi Israel? Se você pegar ao redor do Beit HaMikdash, estavam os levitas. Lembram disso? E depois vinha Israel ao redor. Né? Então você observa que isso aí, né, mesmo sendo um acampamento romano, te lembra que você também é como se fosse um soldado convocado. Né? E precisa estar Amém? Isso aqui é muito interessante, que é só mais um comentário, falando aí de acampamento também. Tá? O acampamento romano, ele tinha toques. Tá? Lembrando que nós aprendemos que no meio de Israel era soado tem Bíblia falando de trombeta, né? Mas era shofar, tá? Tinha lá um caso, um momento que tinha uma trombeta de prata, é um caso, tá? Mas olha lá. O acampamento romano tinha um toque que era para levantar acampamento. Tinha um segundo toque que era para quê? Carregar, queimar, levantar e tinha o terceiro toque, era amém? Por isso que o Rabino Shaul, lá na frente, ele fala assim, ó, se a trombeta, que aí no caso romano, der sonido quem se prepara para a batalha. Entendido? Então, isso aí, ó, pelo som se preparava, tá joia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você imagine você no acampamento,
E aí você não está atento ao som que é soado ao redor. Aí, primeiro toque, levantar acampamento, você estava dormindo. Segundo toque, carregar bagagem, queimar o lixo, levantar o acampamento. Terceiro toque, você continua dormindo. Vocês lembram que a Bíblia menciona assim, o Rabino Shaul, ele fala muito disso também, mas tem um texto na Brita Arachá que ele diz assim, pelo que desperta tu, levanta-te dentre os, e o Messias te esclarecerá. Tem uma versão que está, te iluminará. Irmão, se você não prestar atenção, pode acontecer arrebatamento, você ficar para trás. Porque isso aqui, nós estamos falando de um acampamento, mas isso significa que você tem que espiritualmente também estar. Lembra das armaduras? Amém? Né? Não vou me ater aqui, só vou fechar aqui. No finalzinho, houve uma batalha, e no final, eles levantaram uma oferta, e fizeram uma oferta ao Mishkan. Se você ler o texto, está aí, 31, 48 ao 52, está lá no finalzinho assim, foi todo o ouro da oferta alçada, que ofertaram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos chefes de 1.000, dos chefes de... Irmão, só desses dois grupos foi doado para o Mishkan 16.750 ciclos, que equivale a 241,4 quilogramas de ouro. Eu fiz uma conversão hoje. Hoje o ouro está aproximadamente 125,3 gramas, .30 reais a grama. Pergunto, o ouro da Bíblia é igual esse que vende a 125 a grama? Não. Tem esse detalhe. Né? Mas sendo essa, ainda que fosse, só para uma comparação, eles fizeram uma oferta de aproximadamente, para o Mishkan, depois de uma batalha, 30 milhões de reais. Só dois grupos, exatamente. Pensa? O que aprendemos com isso? Olha para o seu irmão e diga para ele. O que você aprende com isso? Quando você alcança uma vitória, tire da sua bênção e oferte ao Eterno. Entendido? Quando você alcança algo, a gente falou de voto hoje, né? Você pode votar antes da batalha, você pode fazer um voto antes de chegar lá e ganhar a vitória. Você pode fazer voto, mas recebeu, né? A Bíblia às vezes chama essa aí, aqui tá, apesar de chamar ela de oferta, né? O terumá, mas a Bíblia classifica esse tipo de oferta como shelamim. Oferta que você faz para você estar em shalom, em paz. Amém? Participe, seja um ser grato. A gente vai recebendo bênção e a gente esquece. Esquece até do Eterno. Israel foi chamando a atenção por causa disso. E o Eterno ainda falou, visou para Israel. Israel, você vai engordar, você vai enriquecer, você vai chegar na terra, vai ser próspero. E na hora que você chegar lá, você vai dizer, o meu braço me conquistou isso. E aí o Eterno fala, eu vou punir você por causa disso. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. Eu conquistei, eu fiz, eu. E aí a gente começa a esquecer do Eterno. As bênçãos vão chegando, e é eu que conquistei, e é eu que fiz, e é eu. Né? Então esses são momentos para você lembrar que a sua vida está nas mãos do Eterno. E que tudo vem dele.
Amém? Fechou aí, né? Agora na sequência seria as jornadas, né? E só para fechar, tá? O Eterno manda que Israel numerasse as suas jornadas e vão dar exatamente 42 peregrinações no deserto. E eu fiz aqui uma associação do Errie, Asher, Errie, que é repetido lá em Êxodo 3,14. Quando Moshe encontra o Eterno e pergunta o nome dele, o Eterno responde para ele: Errie, Asher, Errie. Ou seja, eu tornarei, né, porque lá está, eu serei, né, serei o que serei, mas na verdade ele diz, eu me tornarei para você o que você precisar. E o que isso tem a ver com 42 jornadas de Israel? Porque em cada momento que Israel, né, quando a gente faz uma continha dessas jornadas todas, tá? Tem lugares que são repetidos, tem lugares que Israel já tinha passado. E quando se faz uma contagem geral, Israel parou em cada lugar 2 anos, tá? Descontando isso, tá? Israel passa 2 anos em cada lugar que ali estabeleceu-se alguma coisa. E em toda essa jornada, o Eterno cuidou de Israel. Há momentos que Israel não tem água, o Eterno dá a água da fonte, lembra da fonte? Que seca quando ela morre. O povo não tem comida no meio do deserto, o Eterno alimenta o povo com maná. E há momento que o povo ainda pede carne, e o Eterno manda a carne para o povo. Né? Por que associar com essas 2 palavras? Porque o Eterno disse lá atrás, eu me torno o que você precisar que eu me torne. Estou no deserto, ele se tornou comida e ele se tornou água, né, que é o povo mais precisava. Lembrando, né, bem lembrado, lembrando que não foi só esses 2 elementos que ele se tornou. Ele se tornou sombra, ele se tornou deserto, no dia é quente, à noite é frio. Durante o dia tinha proteção, refrigerado pela nuvem. À noite, coluna de fogo que aquecia o povo. O povo não precisava de alfaiate, não precisava de supermercado, não precisava de costureira, né? Irmão, o sapato crescia no pé. A roupa crescia no corpo, não envelhecia, não se deteriorava. Você imagine, né, porque lá pegou de 20 anos abaixo. Você imagine você estar com 12, com 13 anos. 50 anos, né? Você vai entrar na terra. Considera isso, 40 anos no deserto. Você pegou uma túnicazinha, né? Essa túnica o quê? É maravilhoso. O que ele diz? Eu me torno para vocês o que vocês precisarem. Mas o Eterno puniu-os. Eles precisaram. Amém? Porque é importante a gente lembrar. Porque tem muita gente que só quer a bênção, né? O Eterno vai me abençoar, vai, mas Ele te pune também. Ele te corrige também. Ele se torna o que nós precisarmos. Se é bênção, Ele se torna bênção. Mas se é maldição, Ele também se torna maldição. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com